Salve nação! Vamos para as principais notícias atualizadas do Flamengo para vocês. Novela Hugo Souza e muito mais. Fique nesse vídeo até o final e vamos lá. Alguns assuntos que começam a agitar o mercado da bola. Essa novela Hugo Souza, Corinthians, Flamengo promete, hein? Promete. E daqui a uma semana teremos um encontro entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, decidindo quem vai para a final da Copa do Brasil. Davi Luiz, hein? Vai ficar no Flamengo? O Corinthians está de olho nele. E o nome do Tite apareceu no noticiário. Muito bem, tudo isso e muito mais. A partir de agora, nós vamos conversar aqui na live do canal Fala João Guilherme. Primeiro assunto, né? Depois eu vou ler aqui as perguntas, os comentários de todos vocês, já agradecendo a audiência. Primeiro assunto, Hugo Souza. O Corinthians apresentou garantias bancárias de que vai pagar pelo Hugo Souza o valor de 800 mil euros em 4 parcelas. Acontece que no contrato de empréstimo do Hugo Souza consta que o Flamengo tem o direito de aceitar ou não esta garantia. E o Flamengo não aceitou a garantia apresentada pelo Corinthians. E por quê? Porque é a mesma garantia, a empresa Brax, que é uma fiadora, digamos assim, da situação do Mateuzinho, lateral direito, que o Corinthians ainda não pagou ao Flamengo. Então, o Corinthians apresenta para o Flamengo, no caso do Hugo Souza, a mesma garantia no caso do Mateuzinho. Só que no Mateuzinho o Corinthians ainda não pagou. E o Flamengo fala, pô, é a mesma garantia, não aceito não. O Corinthians agora tem 2 opções. Ou ele paga à vista o valor de 800 mil euros pelo Hugo Souza. Aí ele leva o Hugo Souza, pagando à vista. Ou então apresenta uma nova garantia, mas aí o Flamengo terá que aceitar ou não. Se aceitar ou não, depende do Flamengo. O Flamengo pode chegar e olhar, não aceito essa garantia aí, não concordo com isso. Aí o Corinthians tem que pagar 800 mil euros pelo Hugo Souza. O que acontece é o seguinte, o Flamengo, eu já disse ontem no comentário aqui, que até repercutiu muito, o Flamengo percebeu que o Hugo Souza é um goleiraço, que ele está fazendo um negócio que é muito bom para o Corinthians e não é bom para o Flamengo. E que ele pode dificultar a vida do Corinthians, que realmente está com problemas financeiros, e ter o Hugo Souza de volta. Essa é a mais absoluta verdade. A atuação do Hugo contra o Flamengo fez o Flamengo abrir o olho para o Hugo assim e falou, opa, o cara é nosso, hein? Vamos manter esse rapaz aqui, porque ele é um grande goleiro. E aí o Corinthians agora tem que correr atrás e se virar para arrumar 800 mil euros. Porque, como está estabelecido em contrato de empréstimo, o Flamengo pode negar a garantia do Corinthians. E aí é que tá. Essa novela vai durar um tempinho, a não ser que o Corinthians chegue e, pimba, apresente lá 800 mil euros, feito o Pix, tá aqui o comprovante, tá na conta do Flamengo, Hugo Souza é nosso. Vamos aguardar. Isso tudo só vai jogando mais pimenta no jogão do próximo domingo em Itaquera, 4 da tarde, Corinthians e Flamengo. Já tem aquela situação toda de que o Corinthians e o Vasco reclamaram da mudança da data, isso aí já agitou tudo, há um clima de confiança em São Paulo, porque o Corinthians perdeu só por 1-0, e acham que tem totais condições de reverter o quadro dentro de Itaquera. Então isso tudo vai colocando mais, lenha na fogueira, gasolina na fogueira, e o fogo vai subindo, vamos aguardar. Mas a situação do Hugo Souza está neste momento assim. Outro caso envolvendo Flamengo e Corinthians. O Davi Luiz, ele tem contrato
até o final do ano com o Flamengo. O Flamengo vai passar aí por um processo de eleições, terá uma nova diretoria, né? De qualquer maneira, terá uma nova diretoria. Porque se o candidato do Landim ganhar, né, ele será um outro presidente que disse já que não vai manter o Marcos Braz como vice de futebol. O Landim vai continuar por ali e tal, mas é uma nova diretoria. E se um opositor vencer, né, aí é que vai ser uma nova diretoria mesmo. Então, essa situação, ela deve deixar aí a avaliação para a próxima diretoria do Flamengo. Então, esse é um caso que vai até o final do ano. O Davi Luiz, a informação que eu tenho, ele quer continuar no Flamengo e aceita, inclusive, uma redução salarial. Mas ele quer terminar a carreira no Flamengo. É o desejo do Davi Luiz. Entretanto, ele é profissional. Caso o Flamengo não tenha interesse na permanência dele, o Corinthians já está ligado na situação, porque o Fabinho Soldado trabalhou muito tempo no Flamengo, conhece muito bem o Davi Luiz e acha que ele seria um jogador fundamental para o elenco do Corinthians na temporada de 2025. Só que aí, minha gente, tem aquele problema, né, que o Flamengo já viveu lá no passado, que muitos clubes brasileiros vivem ou deixaram de viver recentemente porque viraram SAFs. A credibilidade financeira do Corinthians hoje não existe. Então, o jogador, para ir para o Corinthians hoje, ele pensa duas vezes. A verdade é essa. Porque tem a situação financeira do clube. E aí, vou receber? Então, isso pode atrapalhar também o Corinthians nessa missão de tentar ficar com o Davi Luiz, caso o Flamengo não queira ficar com ele, né? Eu não sei se o Davi Luiz vai ficar no Flamengo. Acho até que é bem possível que ele não fique, mas o desejo do atleta é ficar. Vale lembrar que quem assumir o Flamengo, seja Rodrigo Dunche de Abranches, seja Pape, seja Maurício Gomes de Matos, seja Valim Vasconcelos ou outros candidatos, o Delaí retirou a candidatura para apoiar o Rodrigo, seja quem for o novo presidente, irá definir isso. Vamos dar mais um ano de contrato para o Davi, com redução salarial, ou não. A situação está neste pé. Beleza? Muito bem. Olha aqui. Júlio César, fala, João Guilherme, é verdade que o Yuri Alberto virá em troca pelo Neneca? Toca a música, parceiro. Eu não tenho esta... Bianca, estou confiante no Mengo no domingo que vem. Acho que o Flamengo possa ganhar sim. Os corintianos estão subestimando muito o Flamengo. Flamengo falando que o Flamengo vai se arrepender de ter nascido. Falaram isso? Bom, a gente tem que pegar, Bianca, o retrospecto do Flamengo dentro da Neoquímica Arena. Você já viu isso? O Flamengo venceu bem mais do que perdeu na Neoquímica Arena. O retrospecto do Flamengo lá é muito bom. E uma outra coisa, né? O Flamengo agora está com um treinador que os jogadores estão nitidamente a fim de ajudá-lo, né? Quebrou aquele ranço do Tite, que era uma coisa que vinha se arrastando, que não estava mais legal. Então eu acho que será mais difícil para o Corinthians do que se fosse o Flamengo do Tite, sinceramente. Vamos aguardar, né? Essa vinheta traz recordações. Sim, a vinheta. Jogador favorito. Meu ídolo de infância é o Neymar. Eu ia para o estádio vê-lo. Depois jogamos juntos, ganhamos as Olimpíadas. Neymar e Cristiano Ronaldo são os especiais para mim. Herói favorito, eu tenho várias tatuagens, mas o que eu mais gosto é o Homem-Aranha. E é isso. Essa foi a entrevista coletiva do Gabigol para algumas crianças. Parabéns ao Flamengo pela
pelo conteúdo, algo bacana, tá certo, tem que comemorar o Dia das Crianças, que é um dia muito especial. Galera, vamos lá, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, será um dia que vai ficar marcado para mim. O dia que eu fui elogiado, mesmo de maneira indireta, em uma nota oficial do Flamengo. Vocês se recordam que no vídeo anterior eu falei sobre um documento assinado por todos os presidentes dos poderes, Conselho de Administração, Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, criticando a postura do Rodolfo Landim na reta final do mandato dele sobre o excesso de gastos, enfim, trouxe essa informação. Como eu falei para vocês nas outras redes sociais, eu publiquei o documento assinado por todos os presidentes, uma apuração minha, uma apuração jornalística, e hoje, sábado, o Flamengo emitiu um comunicado oficial para falar sobre o assunto. E na nota, eu não vou ler a nota inteira, obviamente, porque é uma nota muito grande, uma nota extensa, vários parágrafos, mas no primeiro parágrafo, eles botam o seguinte: o Conselho Diretor do Clube de Regatas do Flamengo vem a público diante de notícia publicada em 11/10/2024 pelo jornalista Vene Casagrande acerca de ofício conjunto encaminhado pelos demais poderes do clube ao presidente deste Conselho Diretor. Esclareceu o que se segue. Aí eles começam a esclarecer, na verdade não esclareceram nada, tá? É uma nota que não esclarece em nada. Na verdade é muito mais guerra política, porque obviamente tem uma eleição presidencial que vai acontecer no começo de dezembro, e isso aí é política, gente, é política. Onde eu quero chegar aqui? Eles me elogiaram de uma maneira indireta, e muita gente, quando leu o meu nome, logo estava achando que era uma nota oficial para desmentir uma notícia minha. Pelo contrário, dessa vez eles confirmaram a notícia, e ali eles reclamaram do vazamento, como que um documento como esse, a imprensa tem acesso, no caso o jornalista eu. Gente, isso é um trabalho jornalístico. De certa forma e de maneira indireta, eles estão elogiando o meu trabalho. É sinal que o documento que eu publiquei é verdadeiro, é sinal que a informação que eu publiquei é verdadeira. Então, diferentemente do que acontece, não foi uma nota oficial para desmentir uma notícia, foi para confirmar uma notícia. E eu, particularmente, eu fico muito feliz com isso, porque é um reconhecimento, e repito, de uma maneira indireta, eles não botam nenhuma palavra elogiando o jornalista Vene Casagrande, mas quando eles soltam uma nota oficial confirmando uma notícia, isso é sensacional. É um gol para o jornalista. Eu marquei um golaço. E foi um golaço que fez a diretoria, no caso o Conselho Diretor do Flamengo, emitir um comunicado oficial sobre essa notícia. Então eu fico muito feliz. E sim, eu gosto de valorizar o meu trabalho. Eu acho que nós temos que fazer isso. Não é falar, meu Deus, dei sorte. Não, sorte não, eu trabalho pra caramba. Trabalho demais. Não é só sorte, é competência também. Não adianta você ficar sentado no seu sofá o dia inteiro esperando a sorte cair do céu. A sorte vai acompanhar se você correr atrás. E é isso. Fico feliz. De verdade, é uma valorização aqui do meu trabalho que eu faço sim nesse vídeo, porque isso é importante. Você trabalha para isso. Você do outro lado, que você é profissional em qualquer outra área, se é jornalista, enfim, qualquer que seja a sua profissão, fique feliz quando o seu trabalho for valorizado. Isso é importante, tá bom? Treino do Flamengo, galera. Hoje teve treino do Flamengo, sábado pela manhã. O Flamengo fez o quarto treino essa semana. Amanhã, domingo, eles folgam, se representam na segunda-feira. E aí começa a semana decisiva para o Flamengo. Na quinta-feira, dia 17 de outubro, pega o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, jogo importante. E no dia 20, no domingo, pega o Corinthians pelo jogo da volta da Copa do Brasil. E aí o Felipe Luiz vai começar a montar o que ele tem na cabeça dele. Essa semana ele focou muito na preparação física. A boa notícia é que ninguém foi para o departamento médico, ninguém sofreu uma lesão ou sentiu algo e ficou no DM, na fisioterapia. Pelo contrário, apenas os jogadores que já estão lesionados, que vocês sabem, Cebolinha, Luiz Araújo, Vinha, Pedro, esses jogadores ficaram fazendo, obviamente, os trabalhos de recuperação, cada um com a sua lesão. No mais, o Alcaraz se destacando, sendo muito bem avaliado. Então o Felipe Luiz utilizou esses dias na preparação física, e na próxima semana, além da preparação física, vai utilizar também para aprimorar a parte tática, parte técnica. E é isso. Domingo o Flamengo folga. Para finalizar nosso vídeo, vamos para o assunto importante, galera. Por quê? Hugo Souza continua sendo jogador do Flamengo. É isso mesmo. Acabei de trazer essa informação aqui no meu Twitter, @VeneCasagrande, no meu Instagram também, @VeneCasagrande. O Flamengo não aceitou o fiador apresentado pelo Corinthians
para exercer a cláusula de opção de compra de Hugo Souza de 800 mil euros de maneira parcelada. Eles podem parcelar em 4 vezes caso o Flamengo aceite um fiador apresentado pelo Corinthians. Mas esse fiador apresentado não foi aceito pelo Flamengo. Ou seja, o Timão pode agora pagar à vista esses 800 mil euros e exercer a compra de Hugo Souza ou apresentar um novo fiador para o Flamengo avaliar. Com essa situação, Hugo Souza continua sendo jogador do Flamengo e está emprestado ao Corinthians. Hoje, assim é o contrato dele. Se o Corinthians não conseguir exercer a compra até o dia 20, domingo que vem, o Timão terá que pagar mais 500 mil reais ao Flamengo para poder escalar o Hugo Souza no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Vene, mas qual foi esse fiador que o Corinthians apresentou e o Flamengo não aceitou? Vou te responder. O fiador apresentado pelo Corinthians para comprar o Hugo Souza de maneira parcelada foi a empresa Brax, que é atualmente a patrocinadora do Timão. Porém, esse foi o mesmo fiador que o Corinthians apresentou, o Flamengo aceitou na compra parcelada do lateral direito Mateuzinho. Porém, nessa negociação, há parcelas em atraso. Com isso, o Flamengo alegou que na compra de Mateuzinho acontece inadimplência e por isso não aceitará esse fiador novamente em uma negociação envolvendo um jogador com o Corinthians. Então, é isso. O Flamengo não aceitou o fiador do Corinthians. Ou o Corinthians paga à vista ou apresenta um novo fiador que o Flamengo aceite. Isso não é informação, isso é uma visão pelo que eu estou entendendo. O Flamengo vai fazer de tudo para tentar receber esse valor à vista de 800 mil euros. E com todo respeito ao Corinthians, isso inclusive eu já falei aqui, é uma crítica à diretoria do Flamengo. O valor da opção de compra é um valor extremamente baixo. 800 mil euros, entre aspas, não é nada para esses clubes. Sobretudo pelo que o Corinthians, nos tempos, mesmo não tendo dinheiro para isso. Então, o Corinthians deveria arrumar uma forma de pagar esse valor à vista e encerrar logo esse assunto. Mas eu vejo que o Flamengo está certo nessa postura de bater o pé e não aceitar um fiador que já está em atraso com o Flamengo. Como que você vai aceitar esse fiador novamente? Fazendo uma analogia rápida para vocês entenderem. Você, sei lá, você é dono de um negócio, sei lá, uma concessionária de carro. Aí o cara que vai comprar o carro com você nessa concessionária, de maneira parcelada, apresentou um fiador. Beleza, você aceitou, tranquilo. Só que esse cara não pagou, o fiador também não, está em atraso. Sabe-se lá quando você vai receber. Aí esse cara vai de novo na sua agência, quer comprar um outro carro e apresenta o mesmo fiador para parcelar. Você vai aceitar? É claro que não, gente. Um banco aceitaria isso? Não. Ninguém aceitaria. Como que você vai aceitar? Você foi trouxa uma vez, você será trouxa de novo. Quer dizer, tem gente que consegue ser trouxa várias vezes. Mas eu não aceitaria, o Flamengo está certo em não aceitar. Pelo menos é a minha opinião, quero saber qual é a sua opinião. Dito isso, galera, beijão para vocês, forte abraço. Isso aí, nação. Hoje, do presidente do Cuiabá, na Rádio Bandeirantes, queria que você... Dada ao Alexandre Pretzel, que estava mediando o programa, e o presidente do Cuiabá está cobrando do Corinthians a parcela pelo Ranieri, exatamente. Tem 2 contratos, e esses contratos feitos com o Corinthians, eles têm uma cláusula que, vamos imaginar, o Corinthians fez em 10 vezes o pagamento. Pagou a primeira, pagou a segunda. Se a terceira não pagou, vai ter que pagar todo o Não, volta para a primeira ou paga tudo. Paga tudo, entendeu? Certo. Então, isso com o Hugo Souza também. O Flamengo não quer um acordo, parece que o Corinthians quer colocar um banco para ser um fiador, mas o Flamengo não quer um fiador. Isso pelo que disse aí o presidente do Cuiabá, que está muito chateado com tudo isso. E também com o Galo. Também com o Galo, porque o jogador... Agora Daverson foi lá, também não foi pago ainda. Quer dizer, tem esse imbróglio aí. Isso são as principais notícias do Flamengo. É aqui no canal Notícias do Flamengo atualizada. Se você é novo aqui, já se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. Novela aí, né? Novela entre Corinthians e Flamengo, né? O Flamengo tá ali de olho no Corinthians. O Corinthians sempre tentando passar a perna de qualquer jeito, né? No Flamengo. Caso Mateuzinho, o Corinthians ainda deve, né? O Flamengo. Agora, quer levar Davi Luiz, né? Quer levar o Davi Luiz aí para o Flamengo, não é isso?
Aliás, para o Corinthians, né? O Corinthians quer comprar o Davi Luiz. Como? Se ele não pagou nem Mateuzinho e nem Hugo Souza. Hugo Souza tá quase de volta para o Flamengo. O que acontece? Vou explicar. O Flamengo viu que o Hugo Souza tinha caído o rendimento. Não é isso? O que foi que ele fez? O que foi que o Flamengo fez? Negociou com o Corinthians. O Hugo Souza, sem clube, né? Viu que o Flamengo tinha desmerecido ele, contratou outros goleiros de outros clubes, né? Pra assumir o lugar dele ali. Até que o Hugo fez bela defesa ali, jogando no Flamengo. Aconteceu o quê? Ele se destacou no Corinthians e hoje o Flamengo viu que o Hugo Souza tem potencial, né, pra ficar com a gente, com a nação. Então, tá dificultando um pouco a vida do Corinthians, né, isso eu acho assim, que é pra conseguir o Hugo Souza, né, não ter negócio mais de mimimi, pouco dinheiro, e também porque o Flamengo já tá de orelha em pé com o Corinthians. O Corinthians não pagou os jogadores completos, tá devendo o Mateuzinho, ainda devendo alguma coisa do Hugo Souza, quer comprar o Hugo Souza, mas o Flamengo só quer dinheiro, ó, Kaká indo na vista. E agora quer pegar o Davi Luiz, gente. Deixe nos comentários qual o jogador que vocês concordam para ir pro Corinthians. Eu acho que eu não queria que nem que o Hugo tivesse lá. O Hugo tivesse se destacando, esse destaque que ele tá, fosse aqui junto com a gente na nação, né? No Flamengo. Já deixe nos comentários, se inscreva no canal. Quem não é inscrito, deixe seu like. É isso aí, galera. Fui, até o próximo vídeo.